Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à 16ª edição da Escola de Inovadores. Eu sou o Marcos Batista, o assessor de inovação do Centro Paula Souza. E para mim é um prazer participar da Escola de Inovadores. Quero agradecer todo o time de agentes de inovação que fizeram todo um trabalho de comunicação, agradecer todo o trabalho que tiveram também os diretores de ETECs e FATECs, para que vocês estivessem aqui hoje participando dessa 16ª edição da Escola de Inovadores. Tenho certeza que será muito, mas muito relevante na vida de todos vocês, tanto profissionalmente, para quem quer empreender ou para quem quer evoluir em carreira, mas na vida também, né? Então, para mim, é um prazer fazer parte desse time e na entrega de tanta coisa relevante. Vocês já tiveram, né, a semana, alguns dias atrás, algumas instruções, né, da Simone, o Guto falando da plataforma, a Simone falando de como funciona a Escola de Inovadores, né, qual vai ser a nossa dinâmica, toda a nossa jornada. Então, daqui para frente, são conteúdos, exercícios, e hoje a gente vai falar muito sobre como colocar em sintonia, né, a nossa mentalidade com essas demandas da nova economia, dessa nova era. Então, hoje vai ser uma reflexão do cenário, do que tá acontecendo no mundo. Bom, sem mais delongas, eu já vou subir minha apresentação, né, e compartilhar com vocês todo esse conteúdo, tá? Não esqueçam de participar também do nosso podcast. Tem o link aí para vocês, mas também na nossa plataforma tem o nosso link. Só um minutinho que eu já vou subir a apresentação aqui. Ótimo. Bom, gente, por que o educar para inovar, né? Porque mais do que a gente inovar na educação, é o educar as pessoas para que elas passem a inovar, né? Por isso, hoje, a gente vai falar muito dessa questão da mentalidade. Convido vocês também, de novo, a acessarem o nosso podcast, né? É só procurar no Spotify lá, Inova CPS. Toda segunda-feira a gente traz um convidado de presença no ecossistema de inovação. São pessoas que têm uma relevância incrível no mundo da inovação, do empreendedorismo. Então, a gente conta com vocês. Se inscrevam lá no nosso canal do podcast Nova CPS. E toda segunda a gente tem um bate-papo incrível com pessoas incríveis. A Simone já deve ter falado para vocês todo o fluxo de como vai acontecer essa jornada, né, dos nossos encontros aos sábados. O Guto já deve ter falado aí para vocês como que funciona a plataforma, então nem vou perder muito tempo nisso. Hoje a gente vai ficar no módulo que a gente chama de engajar e mapear, ou seja, o que é um engajar, né? É para que vocês estejam engajados a partir do nosso propósito, né? Que essa nossa mentalidade realmente esteja em sintonia com essa nova era. E para que isso aconteça, a gente vai mapear alguns cenários e tendências para que vocês façam uma reflexão de vocês, e a partir daí, entre o módulo 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, até vocês chegarem a uma intenção de um modelo de negócio ou realmente colocando o seu modelo de negócio a ser validado, tá bom? Bom, engajar e mapear, né? Primeiro, por que essa imagem, né, de um filósofo com um robô e uma ampulheta do tempo, né? Porque quando a gente fala de inovação, de empreender, a gente está falando de filosofia, que é a mãe da tecnologia, e que é a mãe da ciência. A ciência
ela produz o conhecimento, a tecnologia dá utilidade a esse conhecimento, e do outro lado, a gente tem, além da tecnologia e além da ciência, a inovação. E a inovação tem como mãe a necessidade. Então, a gente está falando aí de como utilizar melhor e de como interpretar a nossa inteligência humana com a nossa inteligência artificial durante o nosso tempo. O que a gente vai fazer com cada grão da nossa vida que está indo embora. Bom, conheça-te a ti mesmo. Essa é a melhor maneira para que a gente comece a liderar a mudança, para preparar a nossa mentalidade para que ela esteja em sintonia com essa nova era, com as demandas da nova economia. Para quem ainda não me conhece, né, vou mostrar um pouco da minha trajetória aqui, da minha experiência, o que eu quero compartilhar com vocês. Eu sou assessor de inovação do Centro Paula Souza, tenho uma empresa, que é a Sala do Empreendedor Digital, sou mentor do reality Batalha das Startups na Record News, dou aula de MBA em algumas universidades, já participei em coautoria de um livro, que são os 10 cases do design brasileiro, mostrando um case de grande relevância no setor de eletrodomésticos, desenvolvido por mim. E, recentemente, o meu livro, lançado pela Alta Books, que é o Metamorfose Empreendedor, os 4 E's do Ser. A minha trajetória começa em 1986, né, trabalhando numa empresa jornalística, né, num jornal, e, ao mesmo tempo, cursando a faculdade de desenho industrial, design de produto. E quando eu termino a faculdade, eu já entro direto numa empresa, antiga Continental 2001, uma marca que fazia eletrodomésticos, né? Então, imaginem vocês, né, em 1990, eu trabalhando na Continental 2001, a marca da evolução, né? E 2001 já foi há muito tempo. Mas eu tive a possibilidade de crescer profissionalmente dentro da indústria, cheguei até a gerência de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE e Siemens. Tive a oportunidade de ganhar 12 prêmios nacionais e internacionais de design, e um deles como referência em inovação. Em 2000, eu começo a lecionar para algumas faculdades, turma de design de produto. Em 2006, eu escrevo alguns cursos de pós-graduação no Instituto Europeu de Design, onde eu também me torno coordenador do curso de MBA lá. Em 2008, eu decido sair da empresa e começar a empreender. E a partir de 2008, eu começo a mergulhar num mundo e um pouco fora da minha zona de conforto, começo a estudar outras coisas, outras possibilidades, começo a entender o que é empreender, ainda dentro da academia e ainda fazendo consultoria para grandes empresas. E toda essa minha jornada me leva a dar palestras e treinamentos pelo Brasil inteiro. Em 2017, eu levo essa experiência como colunista para uma revista de negócios. Ao mesmo tempo, eu começo a apresentar um quadro na Record News, que era o Inova 360, o programa. E, no início da pandemia, eu crio uma startup que se chamava Academia Exponencial e que hoje é a Sala do Empreendedor Digital, depois de algumas pivotagens. Em 2021, tive o prazer, né, de entrar no Centro Paula Souza como assessor de inovação da superintendência. E 2022, o meu livro, né? Então, recentemente, essa é a minha trajetória. Tem aí um QR Code que leva direto para a minha rede social, é eu, Marcos Batista. Mas também participem das nossas redes, que é o Inova CPS, né? Lá também a gente traz bastante informação, bastante coisa do que a gente está fazendo, ok? Bom, agora que a gente já se conhece, já somos amigos, tem bastante gente aqui já no YouTube. Esse é o meu verdadeiro MBA, né? É um mapa do Brasil, que foram os lugares onde eu estive, em 24 estados, mais de 150 cidades, trabalhando no setor de turismo, de saúde, de agro,
de indústria 4.0, então tive a possibilidade de trabalhar com todos os setores pelo Brasil inteiro, e isso me trouxe uma experiência, um conhecimento fantástico, compartilhado com N pessoas por onde eu passei, e que traz para mim a realidade do que é empreender, a realidade do que é inovar, e esse foi o meu verdadeiro MBA, as minhas andanças, o entendimento de onde estão as barreiras, quais são as dificuldades de se empreender nesse país, e a partir disso eu trago para vocês uma jornada aqui para que a gente faça uma reflexão de como a gente pensa hoje e de como a gente pode pensar, porque a mentalidade é o nosso jeito de pensar, e a partir dos cenários que eu vou apresentar para vocês, que vocês façam essa reflexão, essa interpretação, para que vocês se posicionem diante de um sentido de vida para vocês, ok? Bom, primeiro, o que está por trás da nossa capacidade de mudar? Será que a gente já parou para pensar que muitas vezes a gente resiste às mudanças? Porque simplesmente a gente não tem coragem suficiente para realizá-las. Por medo, pelo medo da tecnologia, pelo medo da mudança, pelo conformismo, né? Pelos rastros de um mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo, que deixa o mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, as crises, a nossa própria crença. Mas, mais do que as nossas habilidades e competências e os recursos que nos são entregues, a grande barreira está na nossa mentalidade. Né? E como a gente prepara essa nossa mentalidade para utilizar melhor essas habilidades, esses recursos, inclusive para trazer o medo ao nosso favor. Né? Então, como a gente vai trabalhar essa nossa mentalidade? Primeira coisa, né, e isso não tem em livro nenhum, porque é uma jornada de vida, eu quero mostrar para vocês quais foram esses sinais que a vida me deu, né? Porque às vezes a gente busca receitas de como empreender, receitas de inovar, receitas de ganhar dinheiro, receitas de progredir no trabalho, mas a gente esquece de olhar os sinais que a vida nos dá. A principal receita está em você fazer uma reflexão do que a vida está te mostrando. Né? E aqui eu vou mostrar para vocês coisas importantes para que a gente se torne empreendedor, para que a gente evolua na vida, na carreira, a partir desses sinais. Quando eu entrei numa grande empresa, numa multinacional, a vida me mostrou o que era competir. Né? Então, a partir de agora, o que é competir? O que é estar presente, se posicionar no mercado? Em 94, quando a gente teve a abertura de mercado e a entrada da internet, né, com mais peso, a vida me mostrou o seguinte com a entrada da internet. Marcos, o mundo vai mudar. Está aí uma ruptura. Vai romper a forma com que a gente faz as coisas. E logo depois, o primeiro smartphone lançado pela Apple, em 2007, me mostra que a partir daquele momento há uma transformação digital, que a partir dessa nova interface com nós, teríamos a evolução de negócios. Logo na sequência, a vida me mostra que a partir dessa mudança, dessa transformação, a minha mentalidade precisava mudar. Assim como as coisas estavam mudando, os negócios estavam mudando, a minha mentalidade também precisava mudar. E percebam que nessa primeira fase da minha vida, de 86 trabalhando até 2008, a vida me mostrou muitos sinais racionais, sinais técnicos. Quando eu comecei a preparar melhor a minha cabeça para enxergar sinais que não eram tangíveis, a vida começou a me mostrar sinais espirituais,
sinais emocionais, e que eu estava virando, dando as costas para minha própria emoção. E aí a vida me ensina o que é propósito. Logo depois, que tudo tem um significado, um sentido, seja a inovação, seja o produto, seja a carreira. E 2020, um sinal que todo mundo teve, que foi a Covid-19 e o impacto que ela gera em nossas vidas. E a partir daí, eu começo a entender melhor os sinais que a vida me dá sobre vida e morte. Ora, o que eu quero dizer aí? Quando a gente está no universo das startups, eu tenho uma coisa que se chama mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? É aquele protótipo que eu consigo tangibilizar para que ele resolva uma necessidade não atendida ainda ou um problema não resolvido. Então, tem um mínimo produto viável. E aí eu coloco no mercado para que eu entenda como será esse relacionamento com a demanda prevista. E a partir daí, fazer as alterações necessárias. O que eu quero dizer aqui? Que na nossa vida tem um outro MVP, que é a nossa mínima pessoa viável. O que é uma mínima pessoa viável? É aquela que sai do campo da ilusão e vai para o campo da realidade. Então é isso que eu quero trazer para vocês. O empreendedorismo da vida real, a inovação da vida real. Mostrar de fato o que é realidade, para que a gente encare a vida do jeito que ela é. Então, os primeiros sinais que a vida me deu, que foram mais técnicas, e eu quero compartilhar com vocês, está quase que toda traduzida nesse slide. O que eu quero dizer aí? Primeiro, imagine o seguinte: tem um mundo que está morrendo. Imagine um mundo que está falindo. Imagina o meu mundo do jeito que eu aprendi, do jeito que eu me relacionava, do jeito que eu alugava um filme, do jeito que eu buscava uma informação. Esse mundo confortável que eu vivi durante anos, ele está morrendo. E morrendo muito rapidamente. Por quê? Porque surge um outro mundo. O mundo exponencial. E quando a gente está na coexistência de dois mundos, ferrou. É medo. Porque a gente não quer largar daquele mundo, da zona de conforto, e tem medo de encarar esse mundo exponencial que foi promovido pelo impacto da transformação digital. Ora, o que é o impacto da transformação digital? São as tecnologias que saíram do laboratório e se conectaram. Imagina o Big Data, a inteligência artificial, a indústria aditiva do 3D, a realidade aumentada, a realidade virtual, a internet das coisas, o 5G. Imagina essas tecnologias se conectando. Há uma revolução tecnológica digital. E essa revolução tecnológica digital traz um mundo com falta de previsibilidade, com dinâmica de mudança, com caos e confusão e com erros de leitura. Então imagina como é que a gente tem que preparar a nossa mente agora para essa nova economia. E essa revolução tecnológica digital, ela traz enormes reflexos socioeconômicos. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem o cruzamento de dois eventos, o que eu quero dizer o cruzamento de dois eventos? Imagina o seguinte, eu tenho uma crise, 2007 e 2008, uma crise mundial econômica, e eu tenho o smartphone saindo do laboratório, ok? Quando eu tenho duas coisas, uma tecnologia emergente e uma crise, dois eventos se colidindo, o que eu tenho na sequência? Novos modelos de negócio. Né? É da crise, é dessa convergência que saem novos modelos de negócio. E quais foram os modelos de negócio que apareceram? Todos que estão aqui. Spotify, Instagram, Airbnb, Netflix, Waze, iFood, Uber, Nubank, WhatsApp. Vocês já imaginaram que isso mudou no mundo dos negócios? Já imaginaram que isso trouxe de empresas que fecharam as suas portas? Ora, do que a gente está falando aqui? Quando a gente teve aí uma crise promovida pela Covid,
E a gente tem aí as inteligências artificiais generativas, né? A mais comentada hoje, o ChatGPT, se cruzando, o que vai acontecer em 2024, 2025? Novos modelos de negócio vão surgir. E muitos deles vão matar alguns negócios. Por isso, preparar nossa mentalidade para como nós vamos nos adaptar a esse novo cenário. Por que eu estou falando isso? E é importante a gente entender a mentalidade. Nós saímos de uma sociedade disciplinar, que era o jeito de pensar da era industrial. Né? O que é uma sociedade disciplinar? Trabalhava pela negatividade. O que é isso? Olha, se você é especialista em apertar botão, você aperta botão, mas você não faz outra coisa, porque a sua zona de conforto e segurança está naquilo que você aprendeu. Então você era disciplinado àquilo. E qual era a barreira? A negatividade. Ela era quem trazia a imunidade para você não cair fora da sua zona de conforto. O que as pessoas falavam quando entravam numa empresa? Eu não nasci aqui, mas se deixar, eu morro. Que era disciplinado a essa maneira de pensar. Com toda essa mudança causada pela internet, pela transformação digital, a nossa sociedade deixa de ser disciplinar e passa a ser uma sociedade do desempenho. Ora, o que é a sociedade do desempenho agora? É o contrário. Agora é o excesso de positividade. E aí onde a gente tem que tomar cuidado. Porque o excesso de positividade nos leva a uma incapacidade de cumprir as nossas próprias expectativas. Porque agora, desculpa, eu tenho capacidade de fazer tudo. Eu tenho receitas para tudo. Porque se eu entro no Instagram, as pessoas são felizes, porque lá tem um filtro que melhora a minha pele, porque lá tem quem eu quero ser no mundo da ilusão. Por isso eu caminho para lá. Porque lá está o positivo. Lá eu posso viver um mundo ilusório. E hoje falar que todo mundo seguir uma receita, que a gente tem informação para tudo e que você só não alcança o sucesso porque você não quer, traz adoecimentos psíquicos. Então, o excesso de positividade, da maneira com que é empregada hoje, traz uma doença que não é só viral e de bactéria. Porque isso você trabalhava pela negatividade, achava algo para alcançar a sua imunidade e você resolveu o problema. Agora, no momento que a gente está vivendo, a principal doença é a psíquica, que é a incapacidade de cumprir as expectativas, a necessidade de ser aceito. Isso mexe aqui. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de transtorno de ansiedade generativa, a gente está falando de depressão, de burnout. Então, como é que a gente lida com toda essa mudança para que a gente não caia nessas promessas clonadas de felicidade? Para que eu não sofra pela expectativa que eu talvez nunca vá alcançar. E aí, quando a gente está falando desse cenário, também tem uma mudança de valores. Por quê? No passado, os valores estavam nas coisas tangíveis, no carro, no relógio, na cadeira, na casa. Quando entra a internet, os valores passam também para o serviço. Por quê? Agora eu quero experiência do que as coisas me proporcionam. Em 2007, com o primeiro smartphone, os valores passam para o acesso. Porque agora eu quero acesso na palma da minha mão. Eu quero acesso a tudo. Em 2016, quando a gente começa a falar muito de indústria 4.0, os valores também retornam à personalização. Por quê? Toda essa tecnologia da informação dentro de um processo na indústria, hoje, com isso, ela é capaz de produzir com a mesma velocidade que ela fazia algo serial, customizado. E aí, com a Covid-19 em 2020, os valores também passam para a causa.
Então percebam que a gente, com todas essas mudanças, a gente sai de um mundo das coisas para o mundo das causas. E aí muda a maneira de pensar projeto, muda a maneira de iniciar um negócio. Por que eu estou falando isso? Porque na velha economia, o nosso pensamento era linear. O briefing começava pelo substantivo. Desenvolvimento de uma linha de carros, desenvolvimento de um conjunto habitacional, ok? Na nova economia, o pensamento que é mais exponencial, ele não trabalha mais no seu briefing ou substantivo, ele trabalha o verbo. O que é isso? O desenvolvimento não é mais de uma linha de carros, mas como as pessoas vão se locomover. O desenvolvimento não é mais um conjunto habitacional, mas como as pessoas vão morar. Então percebam que um lado a gente fala produto, do outro a gente fala dos problemas. Então veja como as coisas vão mudando. E com a entrada da Covid-19, o que muda também no nosso briefing é uma reflexão mais espiritual, é o significado, o sentido. Então, o meu substantivo, o meu verbo precisa ter um significado. Tem que fazer sentido para as pessoas, porque produto e serviço está cheio. Mas qual deles faz sentido para vocês, né? Então, quando a gente fala de inovação e mudança, a principal coisa é vocês pensarem assim: será que é possível eu viver em harmonia com quem pensa diferente de mim? Se não for, você permanece no mundo e na era passada. A questão hoje é viver em harmonia com quem pensa diferente da gente. E aí, pós essas mudanças, eu quero mostrar para vocês aqui o que é a transformação digital. Porque percebam, a transformação digital, ela não é só a digitização. Nós passamos desse processo, né? Então, o que é a digitização? É a conversão. Eu tinha um livro, esse livro virou um software. Eu fiz a conversão do analógico para o digital. Quando a gente fala digitalização, a gente está desenvolvendo um processo. Então, a gente sai de um software e passa para uma aula EAD agora. Então, eu digitalizei a sala de aula. Ok? A transformação digital é o efeito que você causa. É a mudança na forma com que a gente se relaciona com o nosso usuário, com o nosso cliente. Essa é a transformação. Mudança na forma de se relacionar, do como você faz as coisas. Então, se a gente pegou o caso da educação, a transformação digital seria, por exemplo, o ensino adaptativo. Por meio de uma inteligência artificial, você tem a sua jornada de acordo com as suas necessidades. Então, há uma mudança na forma de ensinar, de inspirar as pessoas. E aí, quando a gente olha para esse slide, a gente vê exatamente o que é essa mudança. Não mudou a forma de alugar um filme? Não mudou a forma de gravar dados? A forma de mandar uma carta, a forma de fazer uma ligação, a forma de escutar uma música, a forma de buscar e pesquisar coisas, a forma de procurar emprego. Mudou. Não é? Então, a primeira questão é essa, a mudança na forma de, que é a transformação digital. Bom, se muda a sociedade, se muda o mundo, se muda todas essas coisas, também muda a maneira com que a gente busca conhecimento. Né? Por quê? Imagina o seguinte, imagine vocês na sala de aula. Eu, professor de vocês. Né? Então, temos um novo projeto. Nesse novo projeto, eu ainda não sei muita coisa. Então, o que eu faço para buscar mais informações? Eu vou atrás do oráculo Google, por exemplo. Buscar informações sobre aquilo que eu quero aprender. E aí eu percebo que existe muito mais coisa do que eu imaginava. E eu percebo que o que eu sei é bem menor do que existe. E quando chega no final do dia, parece que eu fiquei um dia mais burro. Horas. E o pior de tudo, talvez eu, como um professor, eu esteja formando um monte de burro. Porque esse ciclo se repete. Dia a dia. Cresce o número de teses e dobra o número de problemas. Então, para que estão servindo essas teses? Porque
a maneira de buscar conhecimento não é mais igual no passado. No passado, eu tinha limites. Então, eu aprendia tudo sobre aquilo, eu acumulava conhecimento e repassava. Hoje não dá mais para acumular conhecimento. Hoje, a gente tem que aprender a fazer curadoria de conhecimento. Ora, o que é a curadoria de conhecimento? É como eu organizo os dados, que é informação, como eu aplico essa informação, que é conteúdo, como esse conteúdo tem relevância, que é conhecimento, e como esse conhecimento se torna em experiência, que é a sabedoria. Então, é a curadoria. Sozinho, eu não consigo mais. O que eu preciso hoje é entender que o mundo digital me propõe uma série de movimentos para que, por uma curadoria, eu consiga extrair aquela informação para se tornar algo aplicável. O que falta é a aplicabilidade desse conhecimento. Né? Bom, e aí também existe uma mudança nas receitas de sucesso por meio disso. Né? E aí a gente vai falar muito dessa inteligência artificial generativa, que essa inteligência ela está aprendendo a ser humano há muito tempo. Mas qual o grande problema aí nessa questão? Que nós, humanos, estamos deixando de ser humanos. Porque a gente só vai prosperar e continuar, né, investindo naquilo que nos torna inteiramente humanos quando a gente entender qual é a nossa virtude. A vulnerabilidade, a empatia, a intuição, a emoção, a generosidade, a imaginação, o amor, isso nos torna humano. Então, hoje, quando eu preciso produzir conteúdo, eu tenho que aprender a formular as melhores perguntas. A inteligência artificial, ela produz um conteúdo, mas eu tenho que tomar uma decisão mais humana. A partir desse movimento de que a inteligência artificial ela contribui para que eu tenha uma tomada de decisão mais humana. Porque eu não tenho medo do que a inteligência artificial possa fazer com nós. Eu tenho medo das pessoas que perdem a sua humanidade possam fazer com a inteligência artificial. Por isso, a tecnologia evolui exponencialmente, mas o ser humano não. Então, a minha preocupação é a formação não exponencial de empresas, mas de pessoas exponencialmente dentro das organizações. E aí é refletir sobre essa questão. E o foco hoje, como é um foco na dor, no problema, não é mais o fato de ensinar, é de inspirar. A solução está dentro da gente. As pessoas estão carentes de inspiração, lições de vida. As pessoas precisam entender que nesse momento de grande carência, de seguir receitas, de felicidades clonadas, desse mundo da ilusão que é o caminho mais fácil, nós precisamos ter pessoas que nos inspirem. Porque a nossa motivação vem de estímulos. Porque eu não motivo ninguém, mas eu posso estimular vocês. A motivação do ser humano, ela é causada por meio de desejo, dor e prazer. É igual meu cachorrinho que quando quer pegar uma comida na mesa. Cara, sim, de boa. Ou eu mostro um biscoitinho, que é o prazer, que é mais gostoso, ou eu pego o chinelo, que é na dor, no medo. Essa é a motivação humana. Tá? Então também muda essa maneira que passa do só ensinar para inspirar. E aí tem que mudar o quê? A nossa maneira de pensar, gente. Porque assim, olha, imagina que vocês vão começar um projeto, o TCC de vocês, começar um modelo de negócio. Qual que é a maneira linear de pensar? É igual a linha de montagem. A era industrial mostrou isso para a gente. O que a gente tinha? Né? O que a gente tem? A gente tem um monte de pecinhas aqui para que ela saia um produto ali, certo? Então, qual é o pensamento linear? É o produto. Então, para construir o produto, eu preciso dessas peças. E essas peças vão ser segmentadas, porque elas passam numa esteira, linearmente.
elas vão ser segmentadas, porque existe o departamento da carenagem, existe o departamento do chassi, existe o que solda, existe o que monta, existe o de vendas, existe o engenheiro, existe o design. Então, ele é segmentado. E cada segmento é unidisciplinar. E no final, a minha pecinha virou um produto previsível. Tá? É assim, inclusive a nossa educação. Uma série de disciplinas que passam por essa esteira e no final são diploma. São especialista. Nesse novo momento, a maneira de a gente iniciar um projeto muda. Não é mais um monte de pecinhas, mas quais são os problemas, quais são as dores. E agora não é mais segmentado, é conectado, porque eu preciso de pessoas com ponto de vista diferente, olhando para essa dor. E aí você tem uma ideia e testa, você tem uma ideia e testa, tá? Até que esse processo não linear, conectado e multidisciplinar, tenha uma ideia que se transforma em mínimo produto viável. Aquele que atendeu a uma necessidade não atendida, que era uma dor, ou resolveu esse problema, que se transformava numa dor. Mas qual é o problema para nós lidar com o pensamento exponencial? Que ele não é previsível. E que o mais o ser humano quer? Previsibilidade. Então, o que eu estou falando aí? Eu vou dar um exemplo mais clássico para vocês aí. Uber. Quando o Uber teve o seu primeiro MVP lançado no mercado, ele teve um crescimento e foi imprevisível. Por que imprevisível? Pensem assim, quando a gente resolve um problema que ninguém resolveu, quando a gente atende uma necessidade que ninguém atendeu, vai aparecer demandas que eu não conhecia. 50% das pessoas que começaram a utilizar Uber não utilizavam táxi. Demandas que eu não conhecia. Por isso o imprevisível. E por isso, hoje, é o aprendizado todos os dias. Eu nunca posso deixar de lado o meu pensamento exponencial. Tá? Então, olha como as coisas elas estão mudando, né? Porque a gente sai de uma velha economia e a gente entra numa nova economia, que é pautado por mudanças culturais, essa globalização digital, o acesso às coisas, a tecnologia integrada. Então, a organização, a comunicação, a gestão, a aprendizagem, o comportamento, o consumo, o valor, a tecnologia, o processo muda. Né? Vou dar um exemplo. Aprendizagem. Antes, nós criávamos mão de obra. Hoje, precisamos criar cérebro de obra. Pessoas que façam interpretação da aplicabilidade das coisas que a inteligência artificial nos traz. Porque o operacional vai ficar para essas inteligências. Agora, a interpretação, a aplicabilidade fica por conta da estratégia. E as pessoas vão aprender mais sobre como pensar estrategicamente do que pensar operacionalmente. Então, existe uma mudança. A outra coisa é processo. Antes, a gente fazia muito planejamento. Hoje, a gente tira um pouco isso, e não é que isso não é ideal. O planejamento, ele é ideal, só que tem momentos que hoje eu não tenho que planejar, eu tenho que experimentar. Então, eu tenho mais experimentações do que planejamentos. Né? E toda essa metamorfose, né, de mudanças, eu mostro muito no livro Metamorfose Empreendedora, que vai mostrando e conectando espiritualidade, filosofia, inovação, velha economia e nova economia, empreendedorismo, conectados para entender de que maneira a gente se posiciona dentro da nova economia. Bom, se tudo isso muda, gente, o que mais muda? Eu preciso mudar. Ora, eu tenho duas mentalidades. Imagina o seguinte, eu tenho duas mentalidades. A primeira, eu olho para o tamanho da encrenca, né, que a gente viu, essas mudanças. A nossa mentalidade, ela tem que mudar. Então, eu olho para o tamanho do desafio hoje e falo, caramba, é grande a beça, não tem como vencer. Volto para a minha zona de conforto. Ou
eu olho para o tamanho do desafio e falo, caramba, é grande a beça, não tem como errar. E qual está aí o grande negócio? Toda vez que a gente vence um conflito, a gente sai melhor do que entrou. Essa é a escada da vida. Ora, harmonia, conflito. Harmonia, conflito. Onde a gente sai melhor? Quando a gente vence conflito. Quem são os líderes hoje dentro de algumas organizações? Quem gosta de resolver conflito. Sobe escada. Esse é o contrato da vida. Não adianta fugir de conflito. Vencê-los nos torna melhor. Bom, outra coisa, vocês não vão encontrar o app da vida, o aplicativo, né? Porque se eu for em busca do aplicativo da vida, eu vou entrar no mundo da fantasia. A fantasia é fácil, é a satisfação com o menor custo, é a fuga da realidade, é o cair nessas promessas de felicidade clonada. Eu tenho várias ideias e nenhuma é minha. Nenhuma é minha. Eu estou escravo da vida dos outros. Eu estou escravo do desejo que eu tenho sobre o que o outro tem. É como se eu entrasse na fila da Mega Sena. É o mundo da fantasia. Porque ali eu já começo a criar um mundo do que eu ia fazer com o dinheiro que eu não ganhei. Mas é gostoso. Porque é uma fuga que eu tenho. Eu prefiro apertar o app da vida aí no fantasia do que a realidade, que é a tomada de consciência. Ora, eu prefiro ficar toda semana na fila da Mega Sena do que fazer um curso de educação financeira. Porque o mundo da fantasia é gostoso, é fuga. Só que a gente fica imune à realidade, né? Bom, o que eu aprendi nessa primeira fase, que a vida me deu sinais racionais? Primeira coisa, sobre competição. Primeira coisa, ache a sua autenticidade. Porque só ela é capaz de atrair pessoas para perto de você. A autenticidade. Mais uma coisa. O que eu aprendi sobre competir e qual é a minha visão? Eu adoraria viver em um mundo onde as pessoas investissem tanto tempo desenvolvendo seu caráter quanto desenvolvendo suas carreiras, produtos e serviços. A gente está precisando de ser humano que é humano, né? Acima de tudo humano. Tá? Outra coisa, sobre transformação digital. Né? Primeiro é entender quais tecnologias dessas novas eu posso utilizar para viabilizar o meu negócio. Por que eu falo isso? O mundo da transformação digital me deixou um sinal, que é o que o Alvin Toffler, um futurista, falava. Os analfabetos do século XXI não são só aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a aprender. Aprender a desaprender para aprender a reaprender. É isso. Às vezes, o olhar de um ignorante está mais aberto à aprendizagem do que aquele olhar cheio de crenças. Porque a gente precisa mudar a lógica dominante de fazer certo para fazer melhor. Né? Bom, e aí, quando a gente fala de ruptura e mentalidade, o que a vida mostrou para mim? Primeiro, por que eu tenho que esperar por uma crise para descobrir o que é importante para minha vida? Primeira coisa. Por que eu tenho que esperar alguma coisa acontecer para entender o que é importante para minha vida? Outra coisa. Todas as minhas andanças, conversando com empreendedores, o que eu percebi sobre ruptura e mentalidade? A maioria das organizações e pessoas que enfraqueceram nos últimos anos, elas não falharam só porque fizeram coisas erradas, mas falharam, acima de tudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. Imagina o professor que dá uma aula certinha durante 10 anos, a mesma. Imagina uma empresa que tem um software que utiliza 10 anos, o mesmo. É certo? É certo. Faz o certo? Faz o certo. Só que vai morrer. O certo de 2 anos atrás pode não fazer mais
ser mais relevante agora. Então, é importante que a gente tenha essa reflexão. A outra coisa é entender que a inteligência artificial generativa, que são essas que a gente fala hoje, o chat GPT, por exemplo, ela pode melhorar minha vida e meu negócio, desde que eu interprete e tome decisões mais humanas, porque ela pode melhorar minhas vendas, meu marketing, minha operação em TI, a gestão de risco, os recursos humanos, a organização e processos. É saber como utilizá-las. Bom, agora eu vou falar da segunda fase da minha vida, dos sinais que a vida me deu e que acabaram transformando a minha vida e os meus negócios. E principalmente trabalhando cultura de inovação dentro de organizações, dentro de cidades, dentro de uma sala de aula, por exemplo. Em 2010, quando eu tinha o meu próprio negócio, eu era coordenador de cursos de MBA, eu tinha clientes, eu tinha prêmios, eu tinha sido gerente de uma multinacional, e no momento de um momento aflito da minha vida, um momento muito ruim na minha vida, a vida me deu um sinal. Ela me colocou em xeque. Ela chegou para mim como se fosse o filme Matrix. Ela falou assim para mim: Marcos, ó, agora eu estou te mostrando o seguinte. Você tem a pílula vermelha e a pílula azul. Qual você quer? Você quer continuar no mundo da ilusão, que te levou a ser escravo de uma felicidade clonada que não é sua? Ou você quer viver um propósito, a realidade, o seu sentido de vida? Propósito está no campo do ser. Projeto de vida está no campo do ter. E a vida me mostrou. Sabe por que você está assim hoje, nesse momento de grande dificuldade, quase caindo em depressão, com todas as suas conquistas perdidas? Porque eu vivi a vida dos outros, o campo da ilusão. Eu nunca tinha vivido o meu propósito, a minha finalidade de vida, a minha transformação, né? E aí, eu escrevi um contrato comigo mesmo. É o que vocês têm que fazer. Escreva um contrato com vocês, sentido de vida. Como é que eu achei esse sentido de vida? Foi quando eu escrevi um contrato para mim, nesse momento de que eu estava perdido. E eu precisava ter uma finalidade. Sabe qual foi a minha primeira finalidade? E que eu escrevi, que eu datei? Foi assim: do dia que eu estiver no caixão, que a minha filha olhe para mim e fale: pai, você foi o cara mais incrível que eu conheci em vida. Daqui para frente, eu vou levar todos os seus ensinamentos. Propósito é isso. Propósito está no campo do ser, a sua evolução. Propósito é ser importante. Quem é esquecido? Quem não é importante. Quem é importante na sua vida é lembrado. Morrer é ser esquecido. Agora, como é que eu me eternizo? Nos outros. Então, esse é o propósito. A minha eternidade. O meu ser. Que no último dia o que vale é o que você foi. Não o que você teve. Então, a vida me mostrou de como eu tinha que aplicar isso nos meus negócios. Porque a vida, gente, é um game. É um game. Cara, por que as pessoas adoram game? Por que elas ficam ali compenetradas no game? Horas e horas jogando um game? Porque esse é o game da vida. A gente tem que aprender com isso. Porque quando eu vou jogar um game, eu tenho uma finalidade. Qual é a finalidade de quem entra para jogar um game? Sair melhor do que entrou. Propósito. O game não é o fato de eu vencer. É o fato de entender que eu saí melhor do que eu entrei. É o propósito. Esse é o sentido da vida. Agora, quando eu tenho bem definido onde eu quero chegar, eu tenho os meios, as ferramentas. Quais são os nossos meios? As nossas virtudes. São os nossos meios. Eu busco por essas ferramentas. E no jogo, quando mesmo com as ferramentas eu não consigo passar de uma fase, eu vou atrás de tutoriais,
reflexões de pessoas que passaram por aquele problema. A vida também dá tutorial para gente, reflexões. Mas por que que ainda o jogo, o game, não me faz desistir? Porque ela me dá estímulos para não desistir. E quais são os estímulos? Conflitos. Porque se fosse fácil, eu largava. O game da vida é isso. Qual é o sentido da tua vida? Propósito, finalidade. Como é que você se conhece para utilizar as suas principais ferramentas? Suas virtudes. Capacidade do diálogo, capacidade de não julgar, capacidade de compartilhar, capacidade de facilitar seu aprendizado. Quais são as suas capacidades? E buscar tutoriais de pessoas que tiveram significado na tua vida. E não esqueçam, a gente só evolui quando a gente vence conflito. Esse é o game da vida. Qual o desafio? Acha uma causa. Vou abrir uma empresa. Qual a tua causa? Qual é a tua causa? Estou fazendo a escola de inovadores. Cara, você entrou aqui por qual propósito? Qual a sua finalidade de estar aqui hoje? Sabe o que é uma causa? Causa é uma coisa assim. O que me incomoda profundamente? Que alternativa eu dou a isso? E como eu saio melhor após essa alternativa? Eu já tenho uma causa. Sair melhor a partir de algo que me incomoda por uma alternativa. Mas eu preciso de regras. Quais são as minhas regras? O que eu topo e não topo de jeito nenhum. E como eu conto isso para as pessoas. Mas, quais são as minhas armas? As pessoas que estão do meu lado, que lutam pelo mesmo propósito. As pessoas que me fazem evoluir, quais são as minhas armas? Quando eu tenho isso, eu encontro a minha essência, gente. Sabe o que é essência? Todos vocês aí têm uma essência. É aquilo que naturalmente vocês fazem mais relevante do que os outros. Todo mundo tem uma essência. Aquilo que naturalmente sai de você, que é melhor do que a maioria. Essência. Quando a tua essência aplicada a um negócio, aplicada a um estudo, ela atende a uma demanda, a uma necessidade, e as pessoas estão dispostas a pagar por isso, match. Agora eu tenho valor. O meu propósito depende de aprendizado, depende de disciplina e depende de sustentabilidade financeira. Sem sustentabilidade financeira, eu morro de braço dado com o meu propósito. Como eu vejo muita gente morrendo de braço dado com a sua paixão, com o seu propósito. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem aprendizado e não tem sustentabilidade financeira. Bom, vamos pensar o seguinte. Imagine algumas perguntas que te façam entender melhor um propósito. Se você desaparecesse hoje do mundo, o que falta você faria? Se eu fechasse minha porta hoje da minha lojinha, que falta essa loja faria as pessoas? Se fizer falta, é porque é importante, tem propósito. Se não fizer falta, a minha vida não tem propósito. Nenhum. Não é importante. É um morto-vivo. Ou eu começo uma empresa natimorta, pronta para morrer. Se eu fosse uma empresa, eu investiria em mim mesmo. Se eu necessitasse de algo, seria por conveniência ou consciência? Então, imaginem que o propósito, quando aplicado a objetivos comuns no negócio, olha, o que é propósito? A diferença que você vai fazer na vida das pessoas. O que é um propósito? Quando você se preocupa e dá interesse ao problema do outro, naturalmente ele vai se interessar por você. É só pensar nas pessoas que se interessam pelos seus problemas. Naturalmente você também se interessa por essa pessoa. Então o propósito é essência. A diferença que eu vou fazer na vida das pessoas. Só que essa essência precisa de sentido. E eu só consigo dar sentido ao meu propósito por pessoas. As pessoas são fio condutores para que o meu propósito seja tangibilizado. Agora,
Qual é o sentido? Se todos souberem para que serve o que estão fazendo. Será que eu sei para que serve o que eu estou fazendo? Hoje. Estou na escola de inovadores. Por que eu estou aqui? Que diferença eu quero fazer na minha vida? O que eu estou procurando naturalmente que sai de mim? Será que eu sei para que serve o que eu estou fazendo? Vocês precisam entender que nem todo mundo sabe para que serve o que está fazendo. Porque aqui não é só um modelo de negócio no final. Aqui é como você vai sair melhor, como você vai poder impactar vidas, como você vai poder trazer um pouco mais de sustentabilidade financeira para a tua família. É como você se transforma. Por isso a gente está na Escola de Inovadores hoje. Não é só para apresentar um modelo de negócio. Tem que fazer sentido para a minha vida. Sentido. Eu preciso saber para que serve o que eu estou fazendo. Quando eu sei para que serve o que eu estou fazendo, eu atendo uma necessidade. Aí entra a inovação. A inovação é quando algo é relevante e percebido. A grande inovação não é resolver uma coisa extraordinária. É uma coisa ordinária extraordinariamente bem. E aí, para que eu preciso da tecnologia? Para dar utilidade a tudo isso. Para levar para mais pessoas. E aí, gente, eu preciso aprender a comunicar. É uma falha muito grande. Nós falamos muito mais sobre os nossos produtos e serviços do que a transformação que a gente leva para a vida das pessoas. Parar de falar só do produto e serviço. Fala o que aquilo muda na sua vida. O que aquilo faz sentido para você. Ok? Bom, aí é entender essa questão do significado, né? Poxa, muito se fala hoje de governança social e ambiental, a sustentabilidade, as tecnologias, os novos formatos de trabalho, a questão da saúde mental, da educação e o seu aprendizado contínuo, do consumo consciente. Agora, todas essas questões que são tendências globais são aplicadas por mim, por conveniência. A sustentabilidade, governança social e ambiental, será que é a busca de um certificado ou é uma ação? Tecnologia, será que eu quero a tecnologia como fim ou como meio? Então, entende, eu preciso saber a diferença de conveniência e consciência. Muito do que a gente fala do consumo consciente é muito mais por conveniência do que consciência, tomada de decisão, sentido, saber para que serve o que está fazendo. Né? Bom, qual é a mensagem que a vida me deu sobre propósito, então? Quando eu li essa frase, bateu exatamente com o que a vida estava querendo me mostrar. Uma vez, perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido Moisés tão perfeito. Olha o que ele falou. É muito simples. Basta retirar da pedra tudo que não é Moisés. Gente, será que eu não carrego pedras a mais? Será que eu não estou mudando um negócio que tem um monte de pedra que não é minha? O propósito é isso. Seu tempo, sua energia, o seu foco no seu objetivo, na sua finalidade, naquilo que você controla. Eu não posso sofrer por aquilo que eu não controlo. Por isso eu preciso ter um propósito, uma finalidade, um sentido de vida. Tá? Propósito não é uma palavra banal que todo mundo coloca hoje. Propósito é o teu sentido de vida. Ok? Bom, inovação e significado, né? A vida começou a me mostrar que inovação é muito mais por significado do que só mudar produto, tecnologia, serviço, modelo de negócio, marketing. Por quê? Tudo na minha vida, eu busco entender o significado da palavra amor. Não é? Eu sempre busco isso. Por quê? Uma vez eu eu li sobre o amor segundo Platão,
E ele fala muito que o amor é a busca daquilo que nos falta para ser completo, né? Resumidamente. Que é o desejo que a gente tem sobre aquilo que nos falta. E eu amo isso. Filha, né? A Julinha, que tem 10 anos. Eu tenho a Laura, 17, e a Júlia, de 10. A Julinha amava o iPhone 10, não ama mais. Porque ela já conquistou. Agora é o próximo. É o próximo. É o próximo. A vida inteira a gente vai em busca de algo que nos falta. É um amor platônico. É a busca, né? Só que imagina o seguinte, esse amor sem consciência, sem inteligência, ele não vai saber o que falta para ser completo. Por isso, a gente não olha para dentro, olha para fora. E deposita a nossa felicidade no outro, nas coisas. Né? É a mesma coisa que eu falasse assim, saí em busca da felicidade e voltei com um par de sapatos. Naquele momento, eu fui em busca daquilo que eu desejava, o amor platônico. Tá? Aí, o que é legal, né, quando a gente está falando disso, é como a gente vai colocar isso no nosso projeto. Ok? Olha só. Toda vez, imagina vocês. Eu tenho um tema de TCC. E vocês vão em busca do quê? Do produto ideal, do serviço ideal, do carro ideal, da casa ideal, da roupa ideal, para produção de riqueza e valor. Certo? Para que tenha valor em cima disso. Mas, em algum momento, no briefing do nosso projeto, tem a busca do ser humano ideal. A gente precisa reverter isso. Porque o ser humano, ele vive entre o espiritual e o material. O ser e o ter. O que ele acredita vendo e o que ele acredita que não vê. O ser humano, ele parte de um princípio onde, se conseguimos colocar no nosso briefing os 3 amores, ou seja, 3 filósofos que falam de amor. O meu produto precisa ter o amor platônico, a falta, o desejo. A gente vive no mundo assim. Né? Ninguém vai falar para você, agora que você já tem esse produto, agora você pode rasgar o seu dinheiro, o cartão de crédito e não comprar mais. Não. Tudo que a gente faz precisa gerar desejo. A gente precisa causar a coisa pela falta. Me falta isso ainda. Ok. Desde que também tenha o amor segundo Aristóteles, que é a satisfação por aquilo que lhe faltava, que é a relevância. Aquilo agora é relevante para ele. Aquilo fez sentido para ele. Né? Não foi só o caso de preencher um vazio. Foi o caso de ter utilidade. Mas existe um terceiro amor que precisa estar no nosso briefing, que é o amor segundo Jesus Cristo, amor ao próximo. Porque tudo que eu quero causar desejo e alegria é como servir o próximo. O entendimento de que a partir daquilo, daquele significado, eu tenho agora a melhor moeda que eu poderia ter nos meus negócios. Dívidas de gratidão de pessoas que têm por mim. Lista aí no caderno de vocês. Nessa semana, você produziu dívidas de gratidão de pessoas que têm por você? No último mês? No último ano? A minha empresa, que começou no meio de uma pandemia, ela obteve um sucesso por dívidas de gratidão de pessoas que tinham por mim. Porque em determinados momentos eu me interessei pelo problema deles. Mesmo que eles me pagassem. Produzir valor mesmo para quem não compra de mim. Então aqui são 2 sucessos. O sucesso por fator externo e o sucesso por fator interno. Isso precisa fazer parte do nosso briefing. Porque quando a gente fala de futuro e inovação, o que a gente imagina? Carro autônomo, viagem a Marte, óculos 3D, chat GPT, metaverso. Desde que
Essa inovação, esse futuro, entregue elementos de valor, reduza risco, economize tempo. Ok. A inovação precisa produzir elementos de valor. Agora, vamos pensar em inovação e futuro para uma parte da população que é gigante. O que é inovação e futuro para essas pessoas? O que é isso? A gente precisa começar a trabalhar inovação não violenta. Agora, eu posso produzir inovação e ganhar dinheiro atendendo a essa população? Posso. Desde que eu tenha um elemento de valor e recuperar esperanças, gerar senso de pertencimento, reduzir ansiedade. Posso. Eu conheço. Eu participei de uns programas de startups de impacto social e ambiental que ganham dinheiro sendo relevantes para essa parte da população também, tá? E aí, olha como é inovação, né? Imagina, na Tokstok uma vez eu vi 2 placas. Quero ser atendido um cesto verde. Gostaria de comprar sozinho um cesto preto. Tem inovação? Tem. Otimização de recurso, respeito ao cliente, mensagem de significado. Em Amsterdã, no aeroporto, há muito tempo atrás, o banheiro masculino se gastava muito com material de limpeza no mictório, pessoas limpando toda hora, experiência negativa, né? Porque ficava um rio de xixi embaixo do mictório. Mas quando a gente fala de inovação, e a mãe da inovação é necessidade, qual era a necessidade do homem nesse momento? A mira. Eu não preciso criar formas diferentes de mictório. Eu preciso atender a uma necessidade. A mira. Eles só colocaram um adesivo de uma mosca. Reduziu o número de material de limpeza. Reduziu o número de xixi no chão. E de pessoas limpando toda hora. Inovação. Qual a tecnologia empregada aí? Tem sentido, tem significado. A mesma coisa um café. Imagina que vocês vão num café e tem uma plaquinha. Ó, um café, R$10. Um café, por favor, R$8. Bom dia, um café, por favor, R$5. Inovação em comunicação. Respeito. Inovação que, além de tudo, faz você falar um bom dia, ser educado. Também tem inovação, né? Então, o que se faz sentido aqui, gente? A grande inovação que a gente precisa não é só tecnológica, sim, é humana. A gente precisa começar a gerar dentro das nossas comunidades, das nossas escolas, das nossas empresas, seres humanos que nunca existiram. Olha as últimas semanas, o que a gente presenciou, o que a gente presencia na mídia. Sabe? A gente preocupado em ter coisas inteligentes, cidades inteligentes, escolas inteligentes, sem pessoas humanas. A grande inovação hoje são seres humanos que nunca existiram. Não é que a gente tem que parar a inovação tecnológica, a inovação disso, não. A gente precisa aprender a aplicar, aprender a usar isso. Aí, a mensagem sobre a crise pautada aí, né, impactada pela Covid-19. O que a vida me mostrou aí? Quando fechou tudo, a gente teve que ficar em casa, aquele medo, a finitude batendo na porta da nossa casa, né? Vendo muita gente morrer. Mas, principalmente, quando eu percebi o efeito manada, né? Que é pauta editorial para que as pessoas repitam, né? O novo normal. Estamos vivendo hoje um novo normal. Gente, novo normal. Era exatamente o normal que a gente não podia voltar atrás. Ele era o problema. A normalidade implantada na nossa cabeça é o problema. A normalidade só serve para uma coisa: tirar a responsabilidade das nossas costas. Não era atrás do normal que a gente tinha que voltar. A gente precisava voltar melhor, menos egoísta, mais solidário, mais humano. Por que que isso acontece? Olha só, no mundo com mais previsão, a gente vendia normalidade. No mundo que não tem mais previsão,
que a nossa vida vira do avesso, que a rotina é confiscada, que existe uma ilusão de comando, o nosso controle foi roubado, a nossa volatilidade, a finitude. Não é mais normalidade, gente. Não tem mais previsão. É a naturalidade. São as experimentações, porque não é nem antigo nem novo. Quando a gente olha para uma curva de Gauss, né, que é essa curva que vocês estão vendo aí, para que se utiliza? Para entender o desvio médio padrão. E a gente chamava da maior área de normalidade. Então, era normal as pessoas fazerem isso, terem tantas pessoas na família, terem tantos filhos. Só que naquele tempo a gente trazia esses conceitos padrões como normalidade. E quem estava nas pontas eram anormais. Essa curva está se achatando. Se a gente pegar as pontas, a área das pontas hoje é maior do que a área central. Portanto, é muito mais fácil que eu tenha uma pessoa do meu lado anormal do que normal. E é isso, porque a gente vive uma dualidade entre opostos hoje. O mundo é dual. Tem horas que eu ajo de uma maneira e tem horas que eu vou agir de outra maneira. O mundo é dual. Bom, e aí o que eu aprendi com isso, que a vida me deu sinal. Cara, para de colocar a normalidade nas coisas. Para de dar desculpa. A desculpa só faz de conta que me defende. É por isso que a gente dá desculpa, é por isso que a gente reclama. Ela só faz de conta que me defende. Assim como a normalidade. É normal o político roubar. O que eu estou fazendo? Cara, ó, o problema não está comigo. O problema não está comigo. A gente quer voar, a gente quer ser livre, mas a gente tem medo. A gente tem medo de voar. A gente tem medo de ser livre. Porque a gente precisa de coragem para desbravar o horizonte que a gente não conhece. A ausência de certeza gera medo. E onde eu fico? Por que eu troco o voo por gaiola? Porque na gaiola é o lugar onde as certezas moram. Tá ali, ó. Tá aqui, aquele mundo. A gaiolinha. E aí, para mim, é normalidade. Bom, gente, aí a vida vem e me mostra um sinal sobre vida. Né? E é importante a gente fazer essa reflexão sobre vida. Né? Porque cedo ou tarde, a gente vai começar a perceber que existe uma diferença muito grande de quem conhece o caminho e de quem percorre o caminho. Né? E o que eu quero falar aqui sobre essa visão de vida, de valor à vida, vai muito do que a gente quer da vida. O que a gente quer da vida? Qual o valor de uma vida? Será que a gente já parou para pensar? Gente, qual o valor de uma vida? Qual o valor do amor? Né? Por quê? A nossa vida, né, se a gente pensar num contexto, a gente tem que lidar com três coisas. Três. Amor, morte e tempo. Vida, morte e tempo. A gente tem que lidar com essas três coisas. Será que eu sei qual é o valor da vida? O valor do amor? O valor do tempo? O valor da morte? Será que eu sei? Porque a felicidade não é o lugar onde a gente chega, mas é o jeito como a gente vai. A felicidade é um estado perene, não é momento. Felicidade é aquele momento que eu quero que não acabe. Ele é um verbo. Ele precisa ser constante, com valor. O que eu tenho que entender aqui do que eu quero da vida é que nada vai roubar a mim mesmo. Os meus valores, as minhas virtudes, e reafirmar isso todos os dias. De quem sou eu na vida? Qual valor eu dou a uma vida? Né? Por quê? Às vezes a gente coloca algumas metas, né, da vida. E eu vi muita gente colocar assim, ó, eu não quero para minha vida nada que eu sinta e que me faz mal. Eu não quero essas emoções negativas, eu não quero nem tentar para não me decepcionar, eu não quero nem saber e tenho raiva de quem sabe.
Só quero que esse sentimento vá embora. Sentimento ruim. A meta da vida. Será que isso é meta de vida? Né? Ah, porque um ser humano feliz, ele tem que ser famoso, bonito, rico, amado por todos. Aí está o grande problema. Às vezes, a gente não é amado. A gente só é consumido. Tem uma diferença muito grande. A gente só é consumido. A gente veste uma fantasia popular e acha que está sendo amado. Beleza, gente. Beleza. É quem você quer que te admire. Isso é beleza. Fama não é ganhar sobre alguém. É como você ganhar com alguém. Riqueza não é sobre coisas. A maior riqueza é quando eu tenho posse sobre mim mesmo. Essa é a maior riqueza. E amor é ser amado, não ser usado. Será que a gente, então, quer isso como meta de vida? Porque se for isso que eu quero como vida, meta, game over, gente. Game over. Porque essas metas é de quem já morreu. Só morto que não tem sentimento indesejado ou incômodo. Que não sente estresse, que não fica de coração partido, que não sente decepção, de fracasso. Só morto não sente isso. Isso é meta de quem morreu. A gente vive num mundo cheio de ilusão e fantasia. O grande desafio em vida é encontrar a realidade. Vamos encontrar a realidade. Fazer um contrato com mim mesmo, se apoderar de mim, tá? Bom, e aí, quando eu falo da dualidade, isso serve para a nossa vida, para os nossos negócios. Por que que nessa altura da vida a gente ainda se surpreende pelos infortúnios da vida? Por que que a gente tem medo de tudo isso? Para de se surpreender com isso. Porque todas as suas dificuldades, traições, injustiças, dores, perdas vão acontecer. Todos os seus medos em vida vão acontecer. Mas qual é o barato de tudo isso? Porque se de um lado você tem perda, do outro você tem ganho. Se de um lado você tem traição, do outro lado você tem fidelidade. Se de um lado você tem dificuldade, do outro lado você tem alegria, justiça. E de onde nasce a nossa consciência? Do contraste. Não existe consciência sem contraste. Ela nasce quando eu tenho um lado e o outro lado. Então, não se surpreenda. Todos os seus medos vão acontecer. Né? E aí, a gente fica só naquela prece. Me dê força, me dê coragem, me dê sabedoria, me dê amor. Mas quando a vida me deu vários sinais, eu falei, peraí, eu pedi tudo isso. Quando eu pedi força, Deus me deu dificuldade. Quando eu pedi coragem, me colocou em zona de perigo. Quando eu pedi sabedoria, colocou um monte de problema para eu resolver. Quando eu pedi amor, colocou pessoas que precisavam do meu lado, ficavam com problemas do meu lado. Todos eles foram realizados. Essa é a vida. Então, normalidade, reclamações, desculpa, medo, ele é importante. Quando eu sei tomar uma decisão pós os acontecimentos. Então, não se surpreenda com essas coisas que não tenham controle. Vão acontecer. Agora, precisa entender quais os elementos de valor eu entrego. Porque todo mundo vive uma experiência satisfatória ou insatisfatória. Quando você vai e planeja ir num restaurante, dentro da cabeça de vocês, já tem uma hierarquia daquilo que vocês querem, daquilo que vocês privilegiam, né? Que é a sua expectativa. O que eu espero. Só que depois tem a realidade. O que o cara me oferece, certo? Se eu vou ao restaurante com a expectativa que eu privilegio, que é o cardápio, o ambiente e a limpeza, e isso não acontece, experiência negativa. E aí, que elemento de valor eu posso entregar?
Essa pirâmide é muito legal que vocês utilizem, porque são elementos de valor importantes para que vocês apliquem no modelo de negócio de vocês. Não é produto. É o quanto eu reduzo de esforço, o quanto eu economizo de tempo, o quanto eu simplifico, evito problemas, reduzo o custo. É o quanto eu reduzo a ansiedade, o quanto eu gero bem-estar, o quanto eu recompenso. É o quanto eu devolvo esperança, é o quanto eu gero senso de pertencimento. Esses são elementos de valor. É isso que eu preciso comunicar. É isso que eu preciso tangibilizar nas minhas promessas. Por quê? Imagina que eu preciso praticar um esporte, mas só uma caminhada, certo? Aí eu quero um tênis, mas um tênis, sabe, que eu julgo ser a melhor tecnologia. Aí eu entro numa loja e falo, pô, você tem tal tênis? O cara tem, tá ali na prateleira, 1.199, dividido em 10 vezes. Vou na segunda loja, você tem tal tênis? Tem. 1.199, tá ali na prateleira, mas agora tá numa promoção de 899, dividido em 10 vezes. Aí eu vou na terceira loja, você tem tal tênis? Tem. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Qual o seu objetivo? Ele se interessou pelo meu problema. Quando ele se interessa pelo meu problema, naturalmente eu me interesso por ele. Ele me apresenta, efetivamente, o tênis aplicado à minha dor. Então, isso é a diferença de valor e preço. Valor é quando você se interessa pelo problema das pessoas. Preço é só o que está escrito na plaquetinha. Outra coisa, conexão com o usuário. A conexão hoje, ela é contínua, gente. Desde quando eu reconheço que tem uma necessidade, de quando eu identifico um produto ou serviço e solicito, e de quando eu tenho a resposta, que é a vivência da entrega. A conexão hoje é contínua. A gente precisa se adaptar a essa era da conexão contínua. Eu preciso atender respostas ao desejo, que é o como o cliente quer. Ele quer velocidade, flexibilidade, educação, execução precisa com um toque. Ele quer curadoria, como faz um Trivago, por exemplo. Eu quero atingir meus objetivos, eu quero que a empresa lembre das minhas necessidades, incentive eu a atingir meus objetivos. E eu tenho empresas que cuidam de tudo isso para mim, que trabalham as minhas necessidades antes mesmo do que eu tenha alguma dor, algum problema com aquilo. Então, hoje é como eu me conecto com o usuário, em todos os momentos. Não é venda, não é só na hora de troca de dinheiro pelo produto. Tá? Outra coisa, quando alguém entra pronto para comprar alguma coisa, você não vendeu nada. Foi o cliente que comprou. Venda é quando você dá um significado àquilo à pessoa. Aquilo tem sentido. Você conseguiu colocar um significado, uma aplicabilidade na cabeça da pessoa. Ok? Bom, e aí o que eu aprendi sobre valor à vida? Primeiro, eu percebi o seguinte, que ninguém pode voltar atrás para fazer novo começo, mas é possível começar de novo para fazer um novo fim, a partir de um propósito. E eu li isso num momento muito difícil da minha vida, uma frase de Chico Xavier. Por quê? Eu preciso entender a minha finalidade e traçar a minha vida, não para recomeçar, fazer um novo começo, eu não vou mudar mais, mas para começar de novo, fazer um novo fim. E nós vamos ser reconhecidos pelo tamanho dos problemas que a gente resolve, das experiências que a gente proporciona, das transformações que a gente provoca, principalmente das esperanças que a gente recupera. E aí, já entrando no final, gente, eu queria falar para vocês o meu último sinal, e talvez o sinal mais importante da minha vida, que foi o entendimento de que a morte era a minha melhor conselheira. Tá? E por que eu falo isso, a morte como a melhor conselheira? Porque toda vez que a gente se depara com esse medo, a gente entra num estado de o que eu sou diante disso. Né? E esse sinal é importante para que a gente perceba isso, tanto nos negócios, como nas nossas vidas. E
Em maio de 2021, eu peguei o vírus da Covid, a princípio uma gripezinha. 5 dias depois, eu estava com 75% de acometimento pulmonar e fui para o hospital. Minha médica que estava me acompanhando pediu urgência, pediu para que eu fosse. Fui no São Luís aqui do Anália Franco. E eu dava 2 passos e eu sentia falta de ar. Eu não conseguia falar 2 palavras, eu sentia falta de ar. Horrível. E quando eu cheguei no hospital, a enfermaria estava lotada, não tinha leito, não tinha vaga, tudo lotado. UTI particular, UTI coletiva, enfermaria, tudo lotado. E quando eu cheguei lá, e essa médica que me acompanhava, que foi um anjo na minha vida, ela pediu urgência, já me levou para fazer alguns exames e perceberam que eu precisava de UTI urgente. Se eu demorasse mais algumas horas, já era para ser entubado e possivelmente não ia dar mais tempo. E eu fui direto para uma UTI coletiva, que foi a única que abriu um leito. E quando eu cheguei na UTI coletiva, 8 cabines. 7 entubados. E quando me colocaram na 8ª cabine, eu olhei para aquela situação e falei, ferrou. Eu tô aqui porque eu vou ser entubado. Né? E aí já veio o médico, já veio conversar comigo, já colocou um monte de aparelho, falou sobre a máscara VNI que iam tentar colocar para que eu tivesse uma reação, porque se aquilo não adiantasse eu precisaria ser entubado. E eu vendo toda aquela cena, o UTI coletivo, um caos, uma confusão aquilo lá, e a minha cabeça pirando, medo, a morte ali rondando, né? A gente sabe que tantas pessoas, a maioria que eram entubadas acabavam sendo, faleciam, e eu estava ali, naquele momento, de medo, de angústia, né? E eu fui internado meio-dia, meia-noite, eu vi o primeiro morrer na minha frente, cara. 42 anos, eu fui internado com 51 na época. Um cara, 42. Cara, é assim, é um caos. Eles pronam as pessoas, eles colocam de um lado, eles colocam de outro, tentam reanimar a pessoa, e quando morre, gera um silêncio. Né? Porque essa imagem que eu estou colocando aí é exatamente o que eu via. Era exatamente o que eu via. Como eu estava, o que eu via. Eu era o único consciente e eu escutava tudo, porque de vez em quando os médicos esqueciam que eu estava consciente, os enfermeiros. E eu demorei 7 dias para dormir. 7, 8 dias, eu não dormia. E 5 horas da manhã, eu vi o segundo morrer. E esse segundo tinha 35 anos de idade. E quando ele faleceu, depois dessa loucura, né, o médico, ele deu uma porrada na mesa, cara. E assim, foi uma coisa que me deixou, assim, cara, atordoado. Porque ele bateu na mesa, olhou para a equipe e falou, cara, eu não acredito que eu perdi. Esse cara, quando entrou aqui, mostrou a foto de um filho de 11 meses e pediu para que eu o retornasse à vida antes de ser entubado. E aí, cara, parece que foi um momento na minha vida que eu comecei a refletir sobre tudo. Tudo. E eu percebi que naquele momento a maior tragédia da vida não era a morte. Na verdade, eu não estava com medo de morrer. A maior tragédia da vida é o tempo. Porque podia ser que eu não tivesse mais tempo de resolver tudo que eu tinha para resolver. De dar um abraço que eu tinha que abraçar, de pedir perdão para que eu tinha que pedir, de valorizar aquilo que valia a pena, de falar eu te amo para quem merecia, de dar um último... Não tinha mais tempo. E aí eu comecei a perceber, né, que diante disso, a morte estava me dando um grande sinal. A morte estava sendo uma conselheira de vida para mim. E eu liguei para minha médica e falei, olha, me tira daqui,
Eu não estou conseguindo mais ver o que eu estou vendo. Eu estou consciente, escutando tudo. E aí ela conversou com toda a diretoria do hospital e eu fui para uma UTI quarto particular. Mas até aí, gente, eu já tinha visto tudo. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês aqui, né? Quando a gente fala de mentalidade, de mudança, de inovação, de cenário, qual é a pior comorbidade do ser humano? É a física? Não. A pior comorbidade do ser humano é a moral e ética. Porque enquanto eu estava lá, 4 milhões de brasileiros de alta renda solicitando e recebendo auxílio emergencial. Onde está a pior comorbidade do ser humano? Compra superfaturada de ventilador pulmonar, o que salva. Fraude e construção de hospitais de campanha. Gente pagando laudo médico para furar fila na vacina. Onde está a pior comorbidade do ser humano? A gente está em busca da humanidade perdida, gente. Não dá mais. Precisamos criar novos negócios, novas tecnologias, mas precisamos vigiar as nossas ações. É como se eu jogasse a sujeira no vizinho, o vizinho jogasse no outro, o outro jogasse no outro, e o cara voltasse para mim. A gente precisa ficar atento a tudo isso. E eu quero que vocês saiam daqui com uma reflexão. E não olhando a morte como mórbida, mas como uma conselheira de vida. Porque, gente, a partir do momento que vocês nascem, Deus vira a ampulheta de vocês. Ele vira a ampulheta. A partir desse momento, vocês começam a morrer todos os dias. Todos os dias. Uns com um grãozinho que cai mais rápido, outros o grãozinho cai mais lento. Não é o último grão de areia que esvazia a ampulheta que faz você morrer, mas todos os outros que caíram antes. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: o que vocês estão fazendo com cada grão de vocês que está indo embora? O que você está fazendo com cada parte sua que está morrendo? Você está valorizando o seu dia? Você está valorizando esse grão que foi embora? Dê valor. Dê valor. Se você acordou hoje, você tem mais um dia. Se você acordou hoje, foi porque Deus acreditou. Te deu mais um dia de vida. Faça por merecer. Pelas pessoas que te amam. Faça por merecer cada grão que vai embora. Cada grão. Porque no seu último dia, você só vai lembrar de uma coisa: o que você foi. Não o que você teve. Então dê valor. Não deixa cair sem aprender, gente. Servir é viver de maneira que faça sentido. Eu não posso viver em vão uma vida morna, uma vida medíocre. Preciso gerar valor. Valorizar cada grão, aprender com cada dia, aprender com as pessoas, valorizar. Porque é efetivamente isso. Se Deus te deu mais um dia de vida, é porque Ele confia em você. Viva a sua vida. Não se torne escravo da vida do outro para ser feliz. Não vislumbre a felicidade como algo futuro. Aproveite cada instante da tua vida com o teu propósito. Sendo ser humano, vai errar, vai ter pensamento ruim, vai ter isso, vai. Mas trabalhe sua mentalidade para como você cuida disso sem sofrer por coisas que você não tem controle. Então, qual é a mensagem aqui que eu quero deixar hoje sobre mentalidade, mudança de mentalidade a partir de todo o cenário que a gente vê e vive hoje, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente pensar é o seguinte: lembra que eu falei que o excesso de positividade ele pode gerar uma expectativa que talvez a gente não alcance, e isso nos traz problemas e doenças psíquicas? É aqui que eu quero falar de que maneira a gente trabalha a positividade como aprendizagem, né?
Imagina que você chega em casa ou que você chega no seu trabalho e você já chega reclamando, ou só reclamando de tudo, ou só apontando coisas negativas. Isso retroalimenta a organização inteira, o lugar inteiro. Então, o importante aí é você mostrar positividade como aprendizado. Alguma coisa que aconteceu e como você agiu. Alguma coisa que você viu que foi positivo e o que você aprendeu. A outra coisa é confiança. A confiança ela é importante em qualquer liderança, em qualquer setor, porque o custo da desconfiança ela é muito alto. Né? E a confiança se dá quando você sabe que o outro é o outro. Não que você se coloca no lugar do outro, porque isso é impossível, mas quando você sabe que o outro é o outro. E você não terceiriza a sua responsabilidade. As suas escolhas são suas. Não adianta terceirizar isso. Mais uma coisa, coloque em foco e energia naquilo que vocês controlam. Aquilo que não controla, terceiriza. Aproveitem para fazer coisas diferentes, mente flexível. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa diferente? Compromisso, gente. Tem um compromisso com a vida, compromisso com vocês, compromisso com a organização, com tudo. Porque a falta de compromisso nos leva a ter o mundo que a gente está presenciando. 10 corruptos comandando uma nação, um PCC comandando uma favela, uma máfia comandando o empreendedorismo local. Por que isso? Porque esses caras têm compromisso, mesmo que do lado negativo. Esses caras têm audácia. Né? E a gente? Nós aqui, homens do bem, o que a gente faz? Né? Para combater isso? É a lei do menor esforço. Né? E equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio, gente. Equilíbrio. Para viver nesse mundo desequilibrado, a gente precisa encarar a realidade com equilíbrio. Meu corpo, minha mente, minha alma. Um lugar que me faça bem, a minha família, uma casa. Eu preciso de um equilíbrio. E entender que o nosso tamanho em vida é o tamanho da nossa generosidade. É o dom da vida. Né? E como a gente vai viver com a vida, tempo e morte. Não controlamos morte, não controlamos tempo, mas a gente pode controlar a nossa vida. O que a gente entrega na nossa vida, a nossa escolha, o nosso sentido de vida. Então, o ruim de tudo, gente, é quando a gente chega num final de ciclo, seja de vida, seja de projeto, seja de escola, e a gente olha para trás e vê que só reclamou, só gerou desconfiança, só gastou tempo e energia onde não tinha controle, que nunca foi capaz de fazer nada diferente, que ficou esperando a vontade para tomar uma atitude, que só viveu na ilusão, que nunca entendeu o sentido da vida e que achou que ia viver para sempre. Então, no final do dia, hoje, experimente pensar. Chegue em casa à noite e pense, qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? As suas escolhas, as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos. Qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Eu acho que é a grande dica que eu deixo. E, por último, se a gente não tiver respeito e compromisso por tudo que aconteceu nos últimos anos, é porque talvez a gente esteja muito defasado do que o mundo vai exigir de nós. Tá? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A inovação, o empreendedorismo, ela depende de outras coisas, de coisas que se conectem, né? De entender que a nossa vida é traçada pelo material, mas pelo espiritual, que a nossa vida precisa de um sentido. Então, empreender, inovar, estar aqui hoje é saber exatamente a finalidade, o que eu quero, o que faz sentido para a minha vida. Né? Então, vocês vão ter a possibilidade de várias aplicações técnicas, de ferramentas ágeis, de entendimento dessas ferramentas, de construir, de tangibilizar uma ideia, de tirar essa ideia do papel. Mas percebam, tudo isso precisa fazer um sentido para vocês. Qual é o sentido? Né? Então, esse é o recado que eu quero deixar aqui.
Se vocês tiverem alguma pergunta, coisas que vocês queiram escrever no chat aí, eu não tive tempo de ler nada, mas já vem algumas perguntas, né? Bom, como inovar em um cenário globalizado, onde um negócio pode ser rapidamente copiado? A inovação estaria além do modelo de negócio? Sim, olha só. Primeiro que se o seu negócio foi copiado, é um sinal de sucesso. Não é? Se o seu negócio foi copiado, é um sinal de que o seu produto é relevante e é percebido. Inovar num cenário globalizado é você entender que não adianta você querer ter a mesma inovação de um Google, a mesma inovação de uma Apple, a mesma inovação de qualquer que seja a empresa. Inovar nesse grande cenário globalizado, de onde, se eu achar que a minha ideia é única, não é, né? São 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. O grande desafio é o que eu falei, não é resolver uma coisa extraordinária, só pensar em coisas, mas é você entender que você pode resolver uma coisa ordinária extraordinariamente bem. Coisas do dia a dia que eu não presto atenção e que não foram resolvidas. Porque a partir do momento que você gera algo que é relevante, que é percebido, que resolve alguma coisa, você tem um bom negócio. Né? Agora, o mundo que a gente está é da velocidade. Por isso que empresa de um único dono tende a ficar mais para trás. Né? Por quê? Porque você não vai ter a capacidade de acompanhamento e de execução de todas as informações que chegam. Agora, são cenários diferentes, tá? A gente tem pessoas que trabalham na informalidade, a gente tem o microempreendedor individual, a gente tem a pequena e microempresa, a gente tem a média empresa, a gente tem as grandes empresas. Hoje, a maior parte das pessoas no Brasil que trabalham com alguma coisa, 40% trabalham na informalidade. Então, tem espaço, sabe? Para que eu desenvolva valor. Né? Eu não posso ficar na preocupação de ser copiado. Porque se eu ficar com essa preocupação de ser copiado, o que eu tenho que fazer é de que aquilo realmente entregue valor, seja relevante, mas que eu tenha a habilidade de já pensar os próximos passos. Né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Né? Olha, como sair da zona de conforto. Isso é muito difícil, porque a nossa mente, o nosso cérebro trabalha contra sair da zona de conforto. Né? Ele gasta uma energia incrível, né? Esse tamanho de órgão aqui gasta uma energia incrível, então ele quer economizar energia, ele quer ficar na zona de conforto. Né? Só que a gente tem que entender que hoje, ficar na zona de conforto não é por muito tempo. Você vai sofrer por algumas causas, por algumas coisas, que vai, de um jeito ou de outro, tentar te tirar da zona de conforto. Então, é legal que a gente estabeleça alguns hábitos que façam a gente encarar desafios, né? Encarar esses conflitos, trabalhar a nossa mentalidade para isso. Ficar na zona de conforto é gostoso, né? E eu não quero dizer que toda hora eu saio da minha zona de conforto. Tem hora que eu quero voltar para a minha zona de conforto. Mas de que maneira eu crio algumas habilidades, algumas capacidades minhas, né? Para que eu crie hábito de não ficar ali reclamando na zona de conforto, naquela posição que faz de conta que me defende. Eu tenho que criar alguns hábitos, principalmente de algumas capacidades, que é a capacidade da colaboração, a capacidade do diálogo, a capacidade de colaborar, a capacidade de facilitar a minha aprendizagem, a facilidade de curadorias. Então, hoje a gente vive num mundo que eu tenho que entender que mudou e que eu não consigo parar a tecnologia, que eu não consigo parar as mudanças, porque ele vai continuar sem mim, e entender que esse é um processo. Né? É como
como eu faço da minha vida algo que me deixa num estado perene e que eu trabalhe exatamente aquilo que eu controlo, né? Quais são as coisas que eu controlo? Como eu faço contrato comigo mesmo, Roger? Isso foi tão difícil na minha vida, cara. O contrato comigo mesmo, né? Ele nasceu de quando eu entendi de que eu precisava viver a minha vida. E eu vivi a vida dos outros e vivi no mundo da ilusão até 40 anos de idade. Hoje eu tenho 54 e até 40 anos de idade, 41 anos de idade, eu vivi no mundo da ilusão. Eu comecei a aprender, Igor, por uma necessidade muito grande, né? Como nasce esse contrato? Você imagina que depois de você ter tudo, com 41 anos de idade, eu perdi tudo, né? E o que eu percebi é que eu fazia contrato com todo mundo, mas não fazia um contrato comigo mesmo. Eu não trabalhava um sentido de vida, um propósito. E eu precisava encontrar um. E eu não dei esse nome de propósito na época. Mas na época eu fui entender aquilo que me estimularia a não desviar, a olhar para mim e falar, peraí, eu tenho um contrato meu com a vida. Cara, por que meu contrato só tem que ser com os outros? E aí eu fui buscar alguma coisa que me estimulasse. E o que veio na minha cabeça na hora foi a minha filha. Na época eu só tinha uma, a Laura. E aí eu olhei, cara, assim, eu ficava olhando e falava, gente, será que hoje, se eu for embora hoje, ela vai ter orgulho de mim? Ela vai levar meus ensinamentos? Eu vou ser importante para ela? Eu vou me eternizar nela? E naquele momento eu estava muito em dúvida de tudo isso. E eu comecei a ter um contrato. Porque o contrato, ele não deixa eu desviar do meu caminho que eu tracei. Eu tenho um contrato. É óbvio que durante a vida existem vários momentos e situações que a sua jornada não é em linha reta, né? Você vai ter que desviar, você vai ter para cá, mas você precisa ter um norte. Você precisa saber onde você quer chegar. Se eu faço a escola de inovadores já sabendo que tipo de transformação eu quero na minha vida, é uma coisa. Se eu faço a escola de inovadores porque eu recebi um link e eu entrei por entrar sem saber o que eu quero com isso, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas um contrato com você mesmo, Roger, é você entender que você é a pessoa mais importante para você. E que você não precisa de outras pessoas para ser completo. Você precisa de outras pessoas para completar algo maior, né? O contrato com nós mesmos, né, primeiro passa por um autoconhecimento. Antes de julgar as pessoas, olha para você. Faça uma leitura de você mesmo. Quem sou eu? Não é? É muito difícil olhar para nós mesmos. Mentalidade exponencial para resolver conflitos. Olha só. Quando eu falo mentalidade exponencial, só tem um jeito de ser exponencial. Com colaboração. Só tem um jeito de ser exponencial. Quando você convive com pessoas que pensam diferente de você. Se eu conviver com pessoas que pensam iguais a mim, a zona de conforto. Eu quero escutar aquilo que me faz bem. Viver de maneira exponencial, com uma mentalidade exponencial para resolver conflito, é quando eu me dou a oportunidade de aprender colaborativamente. E eu vou dar um exemplo da minha própria empresa. Bom, no início da pandemia,
eu tinha um negócio que eu logo percebi que se a pandemia ficasse por um ano, eu ia perder tudo, né? Eu ia fechar a empresa. Como a minha cabeça já estava preparada, a minha mentalidade para essas rupturas, eu e um sócio, a gente resolveu trabalhar toda uma transformação digital, né, com base na nossa essência, naquilo que a gente já produzia. E a gente começou uma startup no início da pandemia. Bom, durante a pandemia apareceram várias barreiras, vários conflitos, né? Primeiro, conflito de grana para investir, conflitos de portas que estavam fechadas, conflito de pessoas que estavam sem verba para aquele tipo de coisa. Existiram vários conflitos, né? Só que quando a gente olha para esses conflitos, a gente não pode olhar, reclamar e voltar. A gente tem que entender como, pelo meu networking, pelas pessoas que eu construí, que são pessoas que trabalham pelo mesmo propósito, junto ao meu sócio, ou com quem pode ser meu parceiro, como eu posso vencer esses conflitos, né? E entender que existe teimosia e existe resiliência, né? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Eu tenho que saber exatamente se eu estou sendo teimoso ou sou resiliente. E saber dar um passo para trás, saber reconhecer. E no final das contas, o pensar exponencial chegou um determinado momento onde a gente só estava investindo com recursos próprios, e quando a gente percebeu que a gente não teria a capacidade tecnológica para atingir a escala que a gente queria, nós abrimos a empresa para uma grande empresa de tecnologia, que a gente cedeu 40% da nossa empresa para que eles investissem mais de 1 milhão só em tecnologia. Então, apareceram diversos conflitos. E quando você reconhece, né, que você pode sair melhor do que entrou, a partir de abandonar algumas crenças, a sua crença limitante pode ser um grande conflito. E aí, o negócio acabou evoluindo. Como tirar o medo de abrir... Olha, Ana, você sempre vai ter medo. O medo, ele faz parte, né? Nesse mundo ainda que a gente está vivendo sem tanta previsibilidade, a gente tem medo. O medo vai fazer parte todos os dias. Porque, primeira coisa que é assim, não existe glamour nenhum em empreender. Tá? Não existe glamour nenhum em empreender. Empreender é algo que você precisa colocar dentro de você e falar, bom, eu vou passar por vários conflitos, por várias barreiras. Vou ficar a noite sem dormir, sem final de semana, vou ter que, às vezes, arrumar dinheiro em tal lugar para pagar funcionário, eu não sei como se eu vou ter condições daqui 3 meses, 4 meses. A gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai ter várias coisas que vai nos perseguir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com algumas receitas prontas e com algumas promessas de felicidade, né? Então, as pessoas, você não vai ter medo de abrir um negócio quando você seguir sua paixão. Faça aquilo que você gosta, siga a sua paixão. Gente, provavelmente, essa pessoa que falou para você, olha, siga a sua paixão, que você vai vencer o medo, você vai vencer as dificuldades, provavelmente essa pessoa que falou isso já é rico. Porque antes de um negócio se tornar apaixonante, pode ter certeza que você já fez um monte de coisa que você não gostou. Você ficou debruçado em um monte de problemas a noite inteira para resolver. Só que quando isso trouxer sustentabilidade financeira, pessoas para perto de você, vai se tornar apaixonante. Então, o medo, Ana, trabalhe o medo como algo que te empurre para frente. O medo como alerta. O medo como esse conflito de busca daquilo que você precisa aprender.
de como vencer isso é com disciplina, é com parceria, é com compromisso, tá? Porque o medo sempre vai existir. E não se preocupar com aquilo que a gente não controla, né? Se preocupe com aquilo que você consegue controlar. Lília, muito obrigado. Gente, eu espero de coração que eu tenha contribuído com vocês, né, nessa manhã, né? Espero de verdade que, no mínimo, vocês saiam com algumas reflexões, porque empreender, mais do que empreender em negócio, é empreender na vida, né? Ó, frio na barriga é importante. Frio na barriga é importante porque mostra que eu estou vivo. Sim, sabe? Frio na barriga é gostoso. Mostra que eu estou vivo, que eu tenho emoção. Eu não posso dar as costas para minha emoção. Só que eu tenho que entender quais são as minhas emoções que são genuínas. Minhas emoções. Né? Então, gente, olha, foi um super prazer. Eu quero agradecer de novo ao Centro Paula Souza por me proporcionar essa oportunidade de trabalhar inovação, de trabalhar empreendedorismo, de trabalhar educação com pessoas tão responsáveis, com pessoas tão preparadas para isso, que é o time do Inova Centro Paula Souza. Os nossos agentes de inovação, os nossos coordenadores de projeto, toda a equipe que trabalha, são pessoas que têm um propósito, a gente tem um propósito em comum, né? E é isso que nos torna pessoas que, de fato, a gente quer transformar vidas, não só transformar negócios, né? A gente quer que todo mundo tenha um projeto de vida que evolua no ter, mas, principalmente, a gente quer que o nosso país tenham pessoas mais humanas, que produzam valor do jeito certo, que ganhem dinheiro do jeito certo e que tenham consciência, né? Consciência de que um depende do outro, né? E que a gratidão, né? Primeiro, a gratidão por ter mais um dia de vida, de agradecer as pessoas que confiaram na gente, e principalmente agradecer vocês aí que passaram todo esse tempo, aí, essas 2 horas aqui comigo. Fico à disposição de vocês. Tem aí o meu canal no Instagram. Espero poder ajudá-los. O nosso time de mentores aí, nossos agentes de inovação estarão à disposição de vocês. Mais uma vez, agradecer aos nossos diretores das ETECs e FATECs que puderam colaborar para que vocês estivessem aqui hoje. É isso, gente. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Reflitam qual será o futuro de vocês a partir das suas escolhas, das suas atitudes. E fazer o bem também é um grande negócio. O nosso Spotify. Entrem lá. A gente já tem grandes entrevistas que vão auxiliar vocês, inclusive para montar um negócio, para tirar uma ideia do papel. Espero ter sido claro e relevante no dia de hoje. Gente, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana.